os ácidos nucleicos eles formam as estruturas tanto do DNA quanto a estrutura do RNA. O que é o DNA e o RNA? Eles são polinucleotídeos, ou seja, eles são cadeias de nucleotídeos ligados uma da outra, e uma cadeia longa, no qual essa estrutura, que também é chamada de ácido nucleico, vai ter a função de ter as informações genéticas de um organismo. Por quê? Porque essa estrutura de DNA vai regular a expressão das proteínas dentro das células. Então, ela vai expressar as proteínas e a parte dessas proteínas vão ter funções de enzimas, que essas enzimas, em conjunto, dentro de todo o processo metabólico, vão expressar as características de um determinado organismo. Eu gosto de ver isso comparando diferentes variedades, por exemplo, diferentes variedades de planta. A gente pode observar, por exemplo, nessa imagem aqui da Leone de Veneza, a vinícola ali na serra, no qual ela tem esse infográfico, e ela coloca nesse infográfico as diferentes variedades de uva que a vinícola trabalha. E a gente pode perceber que essas variedades, somente pela imagem, elas diferenciam uma da outra em razão da sua coloração e da sua forma de baga. Claro que existem outras características que diferem uma variedade da outra, mas pela fotografia, por essa imagem, a gente vê que elas mudam principalmente com relação à sua cor e forma. Essas características de cor e forma, elas se dão pelas variações que existem no genoma dessas variedades. Então, existem mudanças na estrutura desse genoma, principalmente relacionado à composição dos ácidos nucleicos, dos nucleotídeos que vão formar o ácido nucleico, que vão expressar proteínas com características diferentes, que vão dar características diferentes à planta. Mas os nucleotídeos eles não vão ter apenas esse papel de formar os ácidos nucleicos. Os nucleotídeos eles atuam no metabolismo dos organismos, então, principalmente pelo papel do ATP. A gente vai ver isso na parte de metabolismo, a gente vai estudar um pouco melhor essa relação do ATP com as reações catabólicas e anabólicas, mas os nucleotídeos eles têm um importante papel na transferência de elétrons das reações catabólicas para as reações anabólicas. Tá? A gente vai ver com mais detalhes na parte de metabolismo. Além disso, o ATP, que é um nucleotídeo, que é a adenina trifosfato, esse ATP ele vai ter um papel importante na biossíntese de polissacarídeos, na formação dos polissacarídeos. Por quê? Porque um ATP vai reagir com a molécula de glicose, formando uma estrutura chamada ADP-glicose. E esse ADP-glicose vai ser utilizado para formar a cadeia de polissacarídeos. Ele atua como se fosse um carreador de glicose para que ocorra a síntese dessa molécula. Tá? Então, o ATP vai ter assim, papel importante na estrutura, na formação dessa estrutura dos polissacarídeos. Além disso, os nucleotídeos eles atuam na regulação da atividade enzimática. A gente viu isso na parte de enzimas, que existem moléculas chamadas de cofatores, que vão participar da ativação de uma enzima. E alguns desses cofatores, eles têm na sua estrutura nucleotídeos. Exemplo disso é a coenzima A, que ela vai ter um papel importante no ciclo de Krebs. Aqui a gente vai ver isso também em metabolismo, tá? Mas ela vai ter um papel importante no ciclo de Krebs para levar a molécula de acetil para entrar dentro do ciclo, né?
Essa molécula de cetil veio do piruvato, tá? Isso a gente vai estudar melhor na disciplina na parte de metabolismo. Mas essa coenzima A, que é um cofator, ela parte da sua estrutura é uma adenina. Ó, perceba aqui que eu tenho uma adenina, que eu tenho toda uma estrutura aqui do nucleotídeo, que vai estar ligado a uma cadeia, uma molécula de carbono, aqui a outra parte do nucleotídeo, tá? Da coenzima A. Além da coenzima A, existem outras moléculas que vão atuar também como cofatores, que é o NAD e o FAD. Essas moléculas elas participam das reações de oxirredução dentro da célula. Então, essas moléculas elas acabam recebendo ou também doando prótons para que as reações ocorram. O NAD ela é uma estrutura no qual eu tenho 2 nucleotídeos ligados. Então percebo que ela é formada por 2 nucleotídeos. No entanto, esse nucleotídeo aqui, ele não tem na sua estrutura, ele tem uma nicotidamida aqui, ó, ligado. Não é nem uma pirimidina, nem uma purina, é uma outra molécula que é ligada nessa estrutura aqui do açúcar, tá? Já o FAD, ele também tem uma estrutura de um nucleotídeo. Tá? E aqui, nessa outra parte, eu tenho uma riboflavina. Então, que vai formar a estrutura do FAD. Ambas as moléculas elas vão ter um papel importante como cofatores, tá? Para que vão regular essas atividades enzimáticas. Além disso, esses nucleotídeos eles podem atuar dentro das reações de sinalização. O que são essas reações de sinalização? Bom, existem proteínas que geralmente são proteínas que são chamadas do complexo G, tá? Não se preocupem com esses termos, tá? Eu só vou explicar por cima o processo de sinalização. Então, essas proteínas elas vão estar na membrana plasmática e essas proteínas elas percebem moléculas, substâncias químicas, moléculas que vão estar no exterior da célula. E essas moléculas, a partir do momento que ela perceber um sinal químico, ela vai mudar a sua estrutura, porque nessa estrutura da proteína existem 3 subunidades ligadas, a alfa, a beta e a gama. E na subunidade alfa da proteína, ela está ligada a uma guanina de fosfato, que isso aqui é um nucleotídeo. Tá? Uma guanina de fosfato. Essa guanina de fosfato, quando o sinalizador se liga nela, ela vai sair, tá? E essa unidade alfa vai se ligar a um outro nucleotídeo, que é uma guanina trifosfato. Quando ela se liga nessa unidade alfa aqui, essa guanina trifosfato, ela retira essa guanina de fosfato da ligação com alfa. Essa subunidade alfa se desprende da estrutura da proteína, fazendo com que essa unidade alfa GTP ela vá até uma outra enzima, que pode ser, dependendo do tipo de proteína, da reação que vai ocorrer, da sinalização, mas ela vai reconhecer uma outra enzima e iniciar uma reação enzimática dentro da célula. Então ela vai conduzir um sinal. Imagina assim, ela percebe uma molécula, alguma coisa externa, ela transfere esse sinal, essa molécula que ela percebeu, ela transforma num sinal químico que vai se dar pela ligação dessa unidade alfa GTP. E essa unidade alfa GTP vai se ligar a outra enzima, fazendo que ocorra uma outra reação química dentro da célula, tá? Isso é claro que essas unidades, essas estruturas, elas vão mudar de acordo com cada tipo de reação que é sinalizada no interior da célula, tá? Mas o que vocês têm que entender é que esses nucleotídeos, eles participam desses mecanismos de sinalização, tá bom? Então, qual é a estrutura desses nucleotídeos? Bom, um nucleotídeo ele vai ter 3 partes. Ele vai ter um grupamento fosfato,
Então, eu tenho aqui um grupamento fosfato, que está representado por essa bolinha aqui, no qual eu posso ter 1, 2 ou 3 fosfatos ligados. Tá? Eu vou ter uma unidade que vai ser uma pentose, ou seja, vai ser um açúcar. Então, eu tenho uma pentose aqui. E a outra unidade vai ser uma base nitrogenada. Tá bom? Então, o meu nucleotídeo ele se divide em 3 partes. Um grupamento fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes que formam um nucleotídeo. Primeiro, as bases elas podem ser uma purina ou uma pirimidina. Essas bases elas se diferenciam pela estrutura, pelo número de elementos que eu tenho que formam cada uma dessas unidades. A purina ela vai ter 9 elementos. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos que vão formar a base da purina. Já a pirimidina ela é uma estrutura de 6 elementos. Tá bom? Então eu tenho 6 elementos diferentes. Essas estruturas aqui eu chamo de heterocíclicos. Por que são heterocíclicos? Porque são ciclos, são estruturas cíclicas, mas que elas têm elementos diferentes que formam ela. Ó, tenho nitrogênio, que vai formar a estrutura tanto da purina quanto da pirimidina, quanto carbono. Ó, aqui eu tenho carbonos. Quando não tem o carbono nas representações das estruturas, ele não é identificado. Tá? Quando eu tenho uma estrutura química de uma molécula química, principalmente uma molécula cíclica, a estrutura do carbono não é identificada, só quando eu tenho um elemento diferente. Então, as purinas e as pirimidinas elas são heterocíclicos, sendo que a purina ela tem 9 elementos e a pirimidina tem 6 elementos. Essas purinas e pirimidinas elas se diferenciam. As purinas elas podem ser purinas podem ser a adenina e a guanina. Percebam que são duas estruturas com 9 elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui. Aqui eu também tenho 9 elementos que formam um ciclo. Então, elas são purinas. Só que a adenina e a guanina se diferenciam pela essa ligação com oxigênio e pela posição desse amino aqui. Então, elas variam, elas diferenciam uma da outra em razão dessas estruturas que estão ligadas à estrutura de 9 elementos. Já as pirimidinas, elas são estruturas então de 6 elementos. E eu posso ter a citosina, a uracil e a timina. Então, as pirimidinas é a citosina, o uracil e a timina. Elas se diferenciam também com relação à posição desse amônio. Né? Então, aqui a citosina tem um amônio e tem uma dupla ligação com oxigênio. Todas elas vão ter essa dupla ligação com oxigênio. No entanto, a timina vai ter um metil aqui ligado na estrutura de 6 carbonos. E a uracil e a citosina elas se diferenciam por ter aqui um oxigênio e a citosina vai ter um nitrogênio aqui ligado. Tá? Então tem essa distinção entre elas. Mas o que a gente tem que saber é que as purinas elas possuem, são formadas pela adenina e a guanina, e as pirimidinas são a citosina, o uracil e a timina. Tá? Além da estrutura da base nitrogenada, os nucleotídeos eles se diferenciam em razão ao seu tipo de açúcar, que pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Tá?
O que diferencia a ribose da desoxirribose? Que na ribose eu tenho nesse carbono 1' aqui, existe, eu não, a estrutura da ribose aqui, vai ter nesse carbono 1' aqui, eu vou ter um OH ligado. Já a desoxirribose, eu tenho só um hidrogênio. Percebam que o nome já diz isso, ó, desoxi, sem oxigênio. Perdi o oxigênio, tá? Então, a desoxirribose no carbono 1' não tem oxigênio. Já na ribose, eu vou ter um OH aqui ligado, eu tenho um oxigênio aqui ligado, tá? A ribose vai formar a estrutura do RNA, porque é o ácido ribonucleico, ó, ribo de ribose, e a desoxirribose ele vai ser o açúcar que vai formar a estrutura do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, tá? E o que diferencia um do outro é a presença do OH aqui no carbono 1'. Tá? No ribose eu tenho o OH, no carbono 1', no desoxirribose eu não tenho o OH. Então percebam que a estrutura dos nucleotídeos elas podem variar. Elas variam em razão do tipo de açúcar e também em razão da base nitrogenada e também no número de fosfatos que eu tenho na estrutura ligados à estrutura do nucleotídeo, né? Posso ter 1, 2 ou 3 fosfatos. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, essa tabela aqui ela mostra as diferentes bases nitrogenadas que existem, que é a adenina, guanina, citosina, uracil e a timina. Então são diferentes bases nitrogenadas. Ó. E ligado a essa base nitrogenada, ó, nesse grupamento X aqui, ó, vai ter um nucleotídeo, vai ter um açúcar ligado, que pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxirribose. Além disso, ligados a essa estrutura do açúcar, pode ter 1, 2 ou 3 fosfatos, formando moléculas de nucleotídeos diferentes. Com relação ao fósforo, ó, percebam que o ATP e o ADP eles diferenciam em razão do número de fósforos, que é do número de grupamentos fosfatos que estão ligados na estrutura do nucleotídeo. Ó, eu tenho aqui o açúcar, que é um ribonucleico. Ó, eu tenho o OH aqui, ó, então é a estrutura de um ribonucleico. Eu tenho um açúcar ligado à minha base nitrogenada, que é a minha adenosina. Então eu tenho a minha base adenosina. E ligado a essa base adenosina eu tenho 2 fosfatos. Ó, tenho um grupamento aqui e outro grupamento aqui. No entanto, esse grupamento ADP ele pode se ligar a um novo grupamento fosfato, porque o oxigênio tem uma alta afinidade com o fósforo, e formar a estrutura do ATP, no qual eu tenho a minha base nitrogenada, que é a adenosina, a minha ribose aqui, e na estrutura da minha ribose vai ter a ligação de 3 grupamentos fosfatos. Tá bom? Com relação aqui ao ADP glicose, que a gente viu como exemplo, que ajuda a formar os polissacarídeos. Ó. Tenho aqui a estrutura de um ADP, ó. Eu tenho a minha base nitrogenada, a minha ribose, 2 fosfatos, sendo que um fosfato está se ligando a uma molécula de glicose. Tá bom? Então, essa é a estrutura básica dos nucleotídeos. Tá? Então agora vamos rever um pouco os ácidos nucleicos que vocês viram na disciplina de genética.
Bom, agora que a gente entendeu a estrutura dos nucleotídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos. Na verdade, a gente vai rever aquilo que vocês já estudaram sobre ácidos nucleicos. Bom, um ácido nucleico ele é considerado um polinucleotídeo. Por quê? Porque ele é um polímero. Ele é um polímero de nucleotídeos. Sendo que o monômero desse polímero é um nucleotídeo. Então aqui eu tenho um exemplo de um polinucleotídeo formado pelos ácidos nucleicos adenina, uracil, citosina e guanina. Além disso, esse polinucleotídeo tem como açúcar uma ribose, porque a gente vê que tem um grupamento OH aqui, ó. Então ele é uma ribose. E percebam que essas riboses elas têm como estrutura o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. Eu não havia falado isso antes, mas essa terminologia linha, esse apóstrofe que tem depois do número do elemento, ele só serve para diferenciar os elementos que formam a estrutura da base nitrogenada. Então, quando a gente fala no carbono 5' a gente sabe que está se referindo ao açúcar. Tá? Então, esses nucleotídeos aqui, percebo que eles estão ligados por meio dos seus grupamentos fosfatos. Então, aqui eu tenho grupamentos fosfatos. A ligação que ocorre entre um nucleotídeo e o outro é uma ligação do tipo éster. Porque eu tenho o oxigênio ligando dois elementos. Então, isso aqui é uma ligação do tipo éster. Como são dois ésteres, essa ligação é chamada de fosfo, por causa do fósforo, porque são duas ligações, éster, porque são duas ligações de éster feitas pelo fósforo. Então, é uma ligação fósforo de éster. E essa ligação ela vai ocorrer com o carbono 5' e o carbono 3'. Tá? Isso é importante saber por quê? Porque se convencionou a fazer a leitura e fazer a identificação dessa estrutura de DNA por suas extremidades. Então, aquela extremidade que vai ter o carbono 5' livre, eu vou ter, e não vai ter nenhuma ligação nesse carbono 5' aqui, a gente se convenciona como o início da cadeia. E o final de cadeia vai ocorrer no carbono 3', porque nele não vai ter nenhum nucleotídeo ligado. Então, aqui eu teria o início da cadeia e aqui eu tenho o final da cadeia. Então, esse polinucleotídeo aqui, eu faria a leitura como sendo adenina, uracil, citosina e guanina. Então, eu faço a leitura nesse sentido. Tá bom? Esses polinucleotídeos, então, eles formam a estrutura do DNA, como a gente viu, e do RNA. E essas duas cadeias de polinucleotídeos, elas se diferenciam por causa do seu açúcar, da sua pentose, que, como a gente viu, o RNA é formado pelos ribonucleotídeos. Aqui nós temos o RNA. E os desoxirribonucleotídeos, ela forma a estrutura do DNA. Além disso, o DNA e o RNA se diferem porque o DNA é uma cadeia dupla. Eu tenho duas cadeias de DNA, uma ligada na outra. Já o RNA, ele apresenta uma cadeia única. Não existe uma ligação entre duas cadeias. Tá? Então, a outra diferença que existe é que diferencia um tipo de nucleotídeo. No DNA nós temos a timina e no RNA nós temos o uracil. Então são os dois nucleotídeos que se diferenciam uma da outra. Tá bom? Então,
quais são as principais características do DNA? Tá? A primeira característica do DNA é que ele é formado por uma dupla hélice, como a gente viu, e que essa dupla hélice ela vai girar no seu eixo. Então aqui eu tenho uma imagem animada que mostra exatamente isso. Essa estrutura aqui de dupla hélice, né, de uma cadeia e da outra, que estão ligadas uma cadeia na outra por ligações de hidrogênio. Então eu tenho ligações de hidrogênio que vão ligar essas duas cadeias, mas que essas cadeias elas vão formar essa estrutura de dupla hélice que giram no seu eixo. Tá bom? Essas ligações, essas cadeias de DNA, essas duas cadeias que estão ligadas por ligações de hidrogênio, elas vão ser fitas, então, antiparalelas. O que isso significa? Que eu vou ter uma cadeia que vai começar num sentido, no sentido 5', 3'. Então eu vou ter esse sentido da cadeia. E a outra cadeia, outra fita que vai estar ligada a essa cadeia vai ser contrária a ela. Então ela vai ser antiparalela. Tá? Então uma cadeia vai num sentido e a outra cadeia vai no outro sentido. Além disso, essas cadeias elas são dispostas da seguinte maneira. Na parte periférica, na parte mais externa das cadeias, a gente vai ter os grupamentos, os açúcares, né? Nós vamos ter as nossas pentoses aqui. Já no centro, e ligando uma cadeia com a outra, nós vamos ter os nossos nucleotídeos, as nossas bases nitrogenadas, as bases nitrogenadas que vão ligar uma cadeia com a outra. Essa conformação de ter os açúcares na parte mais externa e as bases nitrogenadas mais ao centro, elas vão dar uma conformação na molécula que eu vou ter um espaçamento menor e um espaçamento maior na molécula. Eu consigo perceber muito bem nessa animação. Ó. Percebo que aqui eu tenho um espaçamento menor. Deixa eu apagar aqui a linha. Ó. Já nessa outra porção da estrutura, ó, eu tenho um espaçamento maior. Então, a minha estrutura da molécula ela forma um espaçamento menor e um espaçamento maior. Tá? E, por fim, essa estrutura da molécula ela está estabilizada por ligações de hidrogênio. Só que eu sempre vou ter na minha estrutura da molécula uma adenina fazendo uma dupla ligação com a timina. Então, uma ponte de hidrogênio com a adenina com a timina. E a citosina vai estar ligada à guanina por uma ligação tripla. Então, eu vou ter 3 pontes de hidrogênio que vão se formar nessa estrutura. Tá? Então, essas ligações sempre vão ocorrer entre a adenina e a timina e a guanina e a citosina. Tá bom? Sendo que na adenina e a timina vai ocorrer uma dupla ligação e na citosina e na guanina vai ocorrer uma ligação tripla. Já a estrutura do RNA, como a gente viu, ele é uma fita simples, né? Então é uma cadeia simples dos nucleotídeos citosina, guanina, adenina e uracil, sendo que o açúcar que vai formar esse RNA é um ribonucleico, no qual eu tenho a ligação do OH do meu carbono em linha. E essa estrutura do RNA, mesmo sendo uma cadeia, ele pode formar grampos. O que são esses grampos? São curvaturas que vão ocorrer dentro da estrutura do RNA, fazendo com que esses ácidos nucleicos aqui formem pontes de hidrogênio, mas dentro da cadeia. Diferente da estrutura do DNA, que eu tenho 2 cadeias que se ligam. Na estrutura desses grampos, vão ser curvaturas que vão ocorrer dentro da cadeia. E vai ocorrer a ligação, então, da adenina com o uracil e a guanina e a citosina.
a adenina e o uracil vai fazer uma dupla ligação e a guanina e a citosina vão fazer uma ligação tripla. Tá bom? Então, isso vocês viram na disciplina de genética, né, que essas estruturas, o ácido nucleico, ele vai ter 3 processos importantes para que ocorra a síntese de proteínas: a replicação, a transcrição e a tradução. Tá? Então, na replicação vai ocorrer a duplicação do DNA. Na transcrição, eu vou ter a transcrição, ou seja, a passagem da informação dessa estrutura de DNA por uma molécula de RNA, então vai ocorrer o processo de transcrição. E essa molécula de RNA vai ser traduzida, né, para que ocorra a síntese de proteínas. Então, para formar uma proteína, a gente precisa ter essas 3 etapas.